quadro Quebrando Preconceitos, o programa Se Liga Aí veio conhecer um pouquinho do trabalho da psicopedagoga Carol Hortz. Carol, muito obrigada por nos receber nesse teu espaço e conta para nós um pouco da sua trajetória, do seu trabalho, da sua vivência. Eu agradeço o convite de vocês, né, por estarem aqui no meu espaço. Quero primeiro dizer que eu sou gaúcha, né, eu fui muito bem recebida aqui em Curitiba. Inclusive eu tenho uma filha paulistana, porque eu dei um tempo de Curitiba, fui para São Paulo, voltei e depois a minha segunda filha é curitibana. Meu segredo assim de início é minha graduação de Química, que todos os adolescentes e os adultos que eu atendo, quando eu comento que eu fugi das exatas, todo mundo, nossa, que legal, né? Então eu gosto de contar essa história para cada um. Então, assim, quando eu estava na graduação de Química, eu quis fugir do curso e meu pai disse, não, então você tem que terminar essa graduação para escolher outro caminho. Então, eu terminei a graduação e fui fazer pedagogia. Tive que aprender a ressignificar muitas coisas, porque eu tinha um emprego, um salário bom, para daí entrar como auxiliar de pedagoga, para daí entrar como professora, né? Então eu fiz toda uma trajetória desse meu caminho. Você terminei da Química e daí virou professora. Isso, foi trabalhar com a pedagogia. Porque eu sempre gostei das questões de disciplinas da didática, metodologia, sempre gostei de trabalhar com pessoas. E quando eu estava, além da licenciatura dando aula de Química, eu também trabalhei em laboratório onde era E aquilo não te chamou a atenção? E aquilo, assim, era sempre o mesmo, não tinha... Não tinha aquele... Não, porque você já tem manual pronto para algumas situações, algumas experiências, né, alguns testes químicos, né, você já compra. Então, quando você vai trabalhar com o ser humano, uma pessoinha, é totalmente diferente. Então, assim, na pedagogia eu comecei a perceber o que eu gostava mesmo, né, de pensar assim, não, eu posso olhar para aquele indivíduo e para o outro e são sempre diferentes. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente ativa, de fazer, criativa, eu gosto de coisas novas. O meu trabalho nunca segue algo certinho, porque sempre vem algo novo, sempre, todo dia, toda semana. É uma descoberta. É uma descoberta. Então, assim, eu tenho 2 filhas, que são, assim, a minha prioridade hoje, e elas estão em casa torcendo por mim, quando eu falei que eu ia dar essa entrevista. Vamos dizer assim... Filha é fonte de tudo, né? Fonte de tudo. Dá uma energia na gente, assim, tem dias que a gente cansa, mas... Impulsiona. E é o que eu sempre falo com as mães que eu atendo hoje, né? Que elas vêm, elas trazem os filhos delas. Então, assim, eu sempre digo, calma, vamos respirar, né? Eu sempre digo... Vamos dar-se um jeito, né? A gente monta uma equipe de terapeutas e você apresenta a solução, o processo que vai ser feito. Então, assim, como que eu entrei na psicopedagogia e na psicomotricidade relacional? Eu voltei a estudar, eu voltei a trabalhar e daí eu tive a primeira filha. Então, eu me dei o tempo de ficar com essa filha, né, possível, e ao mesmo tempo estudando. Eu adoro estudar, inclusive hoje eu sou acadêmica do curso de psicologia, né, que eu acho que é algo que vai abraçar essas 2 áreas. Tudo que você tá fazendo. Isso, né? Complementar esse meu trabalho dessas 2 áreas. Então, com a minha primeira filha, quando eu vim morar para Curitiba, porque eu fui para São Paulo ali, dei uma voltinha e voltei para Curitiba de novo. Eu precisava procurar uma escola e eu coloquei ela numa escola, achei uma escola incrível, onde eles trabalham a psicomotricidade relacional. Então eu adorei
essa situação, né, essa ferramenta, e fui procurar a especialização. Ótimo, tem em Curitiba. É uma formação que não é só o profissional, mas o pessoal, você trabalha todo a tua trajetória. Tinha um pouco de dificuldade em relação a isso? Não. A motricidade? Não, ela não tinha, mas assim, é um espaço onde a gente olha as crianças individuais. Né? É uma escola que olha aquela criança individual. Então, se precisar a mais, você vai lá e trabalha aquelas questões dentro da PR. Né? Então, eu conheci e fui fazer a especialização. Nesse meio tempo, eu já estava com a segunda filha, e terminei, fui fazer estágio, fui fazer trabalho de voluntariado. Só que assim, quando eu estava na pedagogia e quando eu era professora de química, eu sempre... a química não é uma disciplina fácil de trabalhar numa sala, por exemplo, às vezes de 60 alunos. Né? E eu trabalhei em rede pública, em periferias. Porque eu tenho uma cunhada que é uma ótima professora de química e eu sei o que ela passa, né? Então, assim, eu trabalhei na periferia da cidade na época, e então, assim, é um público diferente. Daí você ainda querer passar um pouco dessa disciplina, né, ensinar essa disciplina, não é fácil. Só que assim, eu sempre tive, o meu viés de trabalho sempre foi assim, vamos trabalhar o contexto, vamos trabalhar a realidade. E é isso que eu fazia antes, lá na química, e o que eu faço hoje. Eu trabalho a realidade, o que está em volta desse indivíduo. O que esse educando ele precisa aprender. Então, assim, pensando todas essas possibilidades de dificuldade de aprender, da dificuldade do processo de aprender aquela disciplina, e depois com a pedagogia, e daí conhecendo os distúrbios que a gente encontra hoje, eu fui fazer psicopedagogia. Então, eu estava assim, fazendo psicopedagogia, terminando a psicomotricidade, ao mesmo tempo trabalhando, cuidando das duas pequenas, e estou aqui hoje. Então, assim, hoje eu trabalho com duas áreas que se complementam, né? São assim, que elas fazem parte do desenvolvimento humano, porque eu acho que antes da gente falar sobre algum distúrbio de aprendizagem, a gente tem que saber, conhecer o desenvolvimento humano. Por quê? Porque hoje, assim, a gente já tem uma base, um referencial teórico, né? A gente tem marcos de desenvolvimento importante, né, que está lá, que diz assim, pode até passar, os pais podem ir atrás, né, porque o meu bebê não faz isso, não faz aquilo, né, então está lá no marco do desenvolvimento, né, do ciclo de vida daquela criança. Então é importante conhecer a primeira infância, né, o desenvolvimento da segunda, terceira, o que entra na adolescência, o que entra no início da fase adulta. É porque a gente está programado a todas essas fases, isso. né? Um ano tem que já tá andando, tem que ter soltado as primeiras palavras. Aí, consequentemente, tempo de escola, tudo isso. Então, isso entra Então, é importante, antes da gente saber sobre algum distúrbio, algum transtorno de aprendizagem, a gente precisa saber, conhecer esse desenvolvimento humano. Carol, explica para nós os domínios. Então, assim, os domínios, eles estão divididos em 3, que são o desenvolvimento físico, o cognitivo e o social. O físico, o desenvolvimento físico, a gente tem que olhar as capacidades sensoriais, as habilidades motoras, a gente pode também, entra na situação do corpo, do movimento, da saúde. Quando a gente fala saúde, também entra muito a questão da alimentação, que a gente sabe que você não aprende se você não se alimenta direito, não tem o nutriente correto, ou você está ingerindo um nutriente que está te dando uma ansiedade, está provocando alguma situação que o teu corpo não está absorvendo. Então, isso bate na aprendizagem também, né? Chega lá na aprendizagem. O cognitivo, que a maioria dos profissionais falam,
a situação da aprendizagem, que entra a memória, né, a capacidade de você, a habilidade de você ter a atenção, a memória, a criatividade, raciocínio, a linguagem, que quando a gente vai falar sobre autismo é uma das demandas, a linguagem, essa comunicação. E quando a gente fala do psicossocial, a gente está entrando nas emoções, né, nos sentimentos, trabalhar a questão de relações sociais, né, a demanda de como que ele vai se socializar, como que ele vai conversar com o outro, como ele vai se perceber para poder conversar com o outro. Isso é muito interessante. Porque ele precisa, nós seres humanos, essa relação é automático, né? Agora vem uma demanda que você não consegue perceber por que o outro está falando daquela maneira. Às vezes ele acha que é uma agressividade, mas não é. Por que ele fica quietinho? Porque ele está muito agitado. O meu trabalho foca muito questões em cima do déficit de compreensão de leitura. Então eu recebo muita criança que as mães já chegam assim, ele sabia ler, né? Ele escreve, mas hoje ele não quer mais. Por quê? Porque no início da fase escolar, os textos são menores. Ali, muitas vezes aparece assim, não aparece uma dificuldade na leitura, uma dificuldade na escrita. É trabalhado muita questão de, como é que a gente fala? O visual, trabalha muito imagem, né? De repente vai lá para o segundo ano, ensino fundamental 2, para o ensino médio, o que acontece? A compreensão, o foco de compreensão da leitura começa a mudar, né? Então, assim, quando a gente vai, por exemplo, falar sobre o autismo, ele tem esse déficit, né? Os autistas de alto funcionamento, a maioria são muito bons em matemática, né? Eles têm alguns outros raciocínios lógico-matemático que eles conseguem apresentar, só que bate, né, chega lá no déficit de compreensão de leitura e desfoca tudo, se perde. Hoje a demanda que chega até o meu consultório com a psicopedagogia, vem muito essa demanda de o meu filho não consegue ler, não consegue fazer as atividades da escola, as atividades não são adaptadas para ele. Vou fazer uma pergunta para você como mãe, né? Eu não sei o que ele sabe. Ou você não sabe, né? Acho que não é a primeira mãe que faz essa pergunta. Muitas mães não sabem como que ele está aprendendo. Porque você não está na escola para ver, né? Isso. Como está o funcionamento. Então, você sempre tem aquela dúvida. No meu caso, meu filho não fala. Então, eu não sei o que ele realmente sabe. Uhum. Eu sei em relação às terapias, tal, mas será que ele sabe ler? Será que a escrita, porque a apraxia também, o problema está na parte motora, né? Então você fica naquela situação. Então eu fico pensando assim, chego aqui para você, né? O que você faz? Tipo, você vai fazer o tratamento com a criança, vai fazer com o jovem, né? Até com o adulto, mas em relação a ele aprender. É isso? Isso. Então, assim, hoje eu atendo, assim, vou falar para vocês que eu tô recebendo muito menino, que a gente sabe que o autismo, ele foca mais nos meninos, são raros as meninas. Aprendi muito com uma menina, uma adolescente, que me ensinou muito essa situação do ser mulher, do ser menina, para passar para o ser mulher. E então, assim, os meninos que chegam hoje, eles chegam assim com 9, 10 anos, porque também com uma demanda de que em outros terapeutas não estão dando conta, né? Então a gente tem um olhar assim que eu sempre falo para a equipe onde eu tô com os outros terapeutas e principalmente para a família.
A gente tem que proteger eles, mas a gente tem que ensinar eles a ser autônomos, assim, a criar uma autonomia e fazer, né? E não é simplesmente tirar o prato e levar para a pia, né? Esse prato chegou na mesa de uma situação, certo? Então, assim, entrar nesse contexto de socialização, até principalmente iniciar dentro de casa. Então, assim, olhar essa autonomia, essa autoestima, trabalhar muito essa questão dessa percepção do outro, né? Essa empatia, que às vezes é difícil. Mas eu vou falar para vocês assim, é difícil, mas eles entendem, só que eles entendem da forma deles. Então a gente tem que mediar essa situação, que eles consigam olhar e a gente vai ensinando, né? Então, assim, é a psicopedagoga que faz isso, a psicóloga, a TO. Então tem que ter uma equipe que trabalha também junto, né? Hoje eu tenho meu consultório, meu espaço, mas eu aceito entrar na equipe e a gente compartilhar essa situação. Então, assim, quando a gente fala de autonomia e de autoestima, bate assim muito nessa situação do quando eu recebo esse adolescente, e hoje eu atendo vários no início da vida adulta, que a gente pode dizer lá 20, 21, 22, é o máximo, né? Então a gente tem que trabalhar essa situação, porque eles vêm muito fechados, porque eles não entendem que de repente eles cresceram, né? E assim, não só para um adulto autista, um outro adulto, um outro adolescente, a gente tem que perceber, ter mais afeto, mais carinho nessa relação com eles, porque eu percebo muito pais assim que reclamam da situação de convívio, de relação com os filhos, adolescentes, mas assim, às vezes esse adolescente deixou de ganhar um abraço, né? Deixou de ser atendido como ele atendia quando era pequeno, né? Então, assim, uma atenção a mais a gente tem que ter. Às vezes ele precisa de um carinho. Eu tenho 2 adolescentes que chegam aqui, né? A gente de máscara, manter o distanciamento, e os dois, assim, sem me conhecer, sem falar, sem me conhecer não, sem se conhecerem, né? Sem estarem conversando entre eles, eu ouvi esses tempos, assim, como seria bom a gente se abraçar. Porque eu sempre estive assim de braços abertos, que eles chegassem até mim. Então, porque a gente sabe que o autista ele tem uma dificuldade do encontro, né, do abraço, de estar perto, muito próximo. Mas assim, você vai criando esse vínculo, né? Então, assim, quanto mais positivo, mais afetuoso, vai trazendo esse vínculo entre o terapeuta e o educando, né? Eu acho que hoje, assim, por eu ser pedagoga, eu tenho os educandos que eu atendo, eu não tenho, assim, pacientes ou clientes, né? Cada um ali, eu tô seguindo um processo de aprendizagem, então eu tenho esse olhar para eles. Então, assim, quando a gente vai... uma coisa que a gente tem que deixar claro que... Vamos lá, você chega para mim e pergunta assim, Carol, como que a gente vai trabalhar essa questão dessa falta de interesse, tá? Não existe uma falta de interesse para o autista. O autista, ele tem interesse, ele tem um foco, ele tem um hiperfoco. Hoje, sim, eu atendo adultos que têm foco em biologia marinha, adultos que têm foco em trem, adultos que têm vários focos, né? A gente tá também ao mesmo tempo, quando a gente diz assim, vamos trabalhar com adolescentes, a gente tem que estar sabendo qual é a moda, né? A moda hoje é TikTok, né? A moda é Roblox, a moda é o Minecraft, né? Então, assim, você tem que saber jogar, você tem que ter esse olhar para essas tecnologias, porque senão ele para aqui na frente, ele não sabe o que conversar, porque às vezes o foco dele, esse interesse é nesse assunto, e não vou falar sobre isso. Você não vai saber responder. Não vou saber responder. Então, assim, como que a Carol trabalha? Eu sempre trago essa situação de vamos olhar qual é o hiperfoco desse indivíduo
e vamos trabalhar com textos. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com quebra-cabeça de textos, onde a gente pega no jornal, a gente pega nas fontes boas, né, da internet, e a gente vai trabalhando o assunto. Aquela adolescente gosta de K-pop, então nós vamos pesquisar aonde, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país, né, qual é a cultura. Então a gente vai trabalhando essa situação e ao mesmo tempo eu sempre começo a trabalhar onde está a demanda, a focar na demanda. Ele está com problema na escola, né, uma dificuldade na escola, e a gente precisa trabalhar outros assuntos. Então a gente vai aos pouquinhos apresentando esses outros assuntos, principalmente assim de demanda do ensino médio, como que ele pode chegar nesse texto, como que ele vai ler esse texto. E assim, quando a gente fala, por exemplo, de inclusão, a gente fala de vamos adaptar o espaço para esses autistas, né? Eu acho assim que não é só os autistas, mas acho que os deficientes que a gente tem. A gente tem que ter um olhar de pensar assim, não, para incluir ele, ele não vai receber essa apostila e vai olhar do mesmo. A gente tem que tentar se colocar no lugar dele e pensar, não, vamos adaptar esse material para ele entender. Dá trabalho, Lilian? Dá trabalho. Eu acho que hoje... Aqui tem um ambiente próprio para isso. Isso. Também, que ela vai mostrar depois um pouquinho para nós. Então, assim, você tem que olhar aquele material, o que ele precisa e adaptar. Você tem que imprimir, às vezes você tem que plastificar, né? Você tem que, às vezes, usar o feltro. Você usa o PEC? Uso o PEC, né? Questão de comunicação alternativa. Eu sempre trabalhei com ensino estruturado, né? Que hoje a gente diz assim, é o método TEACH, né? O modelo TEACH. Só que assim, o TEACH, ele não é só simplesmente na mesa e fazer aquela estrutura, né? Aquela rotina estruturada para aquele indivíduo. Hoje a gente tem adolescentes, a gente tem adultos que eles precisam viver, eles precisam sair do sanduíche, eles precisam se alimentar de uma forma mais saudável. Então a gente tem que ensinar, daí tem que estruturar o material, né? E estruturar assim, montar instruções de como que ele vai fazer aquele modelo, porque ele vai ler e ele vai seguir aquilo. Tem que fazer aqui, tem que fazer em casa. Tem que fazer aqui, tem que fazer em casa. Eu trabalho muito, então, com os adolescentes. É uma coisa legal, assim, que eu aprendi, eu tenho as minhas mestres que eu aprendi sobre isso. Trabalhar, como eu falei, o quebra-cabeça de texto. Vamos lá. Abri aqui, ó. Faça de conta que você é um jornalista, né, a minha consigna, e reorganize a notícia. Então ele precisa estruturar esse texto. Ele vai procurar o título, né? E assim, quando eu faço isso, eu faço em cima do foco daquele educando, né? Vamos lá, ameaça do desenvolvimento, a gente já vê imagens aqui, está falando sobre o meio ambiente. Então eu trouxe um assunto daquele educando que eu estou atendendo. Então assim, eu não trabalho com materiais prontos, aleatórios, né? A gente tem hoje... o foco para cada um. Isso, porque a gente tem as ferramentas, a gente tem jogos, né? A gente tem questões de intervenções que já estão prontas. Só que assim, para tornar o atendimento mais agradável e construir essa questão de autoestima, de autonomia, de atrativo, você tem que trazer essa situação. Então eu trabalho com quebra-cabeça de textos, onde eu proponho uma consigna e a gente vai falando. Eu separei dois aqui que eu não recortei, porque eu montei um material para esse menino e em cima do que ele me trouxe. Durante a pandemia, ele me contou que ele passou pela prefeitura e ele tinha visto
o que tinha em cima da prefeitura, né, as placas solares. E daí a gente foi terminando o plano de intervenção, e nisso, quando eu recebi a notícia do jornal, vamos levar para ele. Então, assim, ao mesmo tempo você tem que estar envolvida, lendo situações, né? Esperta, tem que estar sempre esperta, porque aparece, né? Então, assim, aí o que eu fiz? Eu peguei essa reportagem e fiz cópia colorida e transformei de um jeito que ele pudesse ler. Esse menino, ele não vai pegar esse texto e vai ler aqui do início até o fim, porque para ele é monótono. Ele é capaz de focar algumas palavras e explicar pra gente o texto inteiro, né? Então, assim, eu trabalhei com recurso visual e foi muito legal porque, assim, para ele, que não gosta de geografia, que ele tem, assim, uma certa... ele ainda não foi cativado por esse lado, ele foi me questionar, assim, um dia ele falou assim, tá, mas como é que a gente sabe que aqui pode ser usado placas solares? Né? Então ele foi pesquisar, então vamos lá, vamos pesquisar. Aí ele foi atrás, ele descobriu que a Copel, hoje, que é a nossa fornecedora de luz, ela não é só a Copel que a gente paga, ela tem estudos, ela tem toda uma situação dela, ele descobriu quem que é a Copel. Então, assim, daí ele comentou também brincando, mas aqui em Curitiba minha mãe falou que não faz sol o tempo todo, né? Porque a nossa conversa é, será que vale a pena? Na minha região também não. É bem complicado. Então a gente foi pesquisar, né? Então ele viu que tem o gráfico lá dos processos dos anos, né? Que tem cada vez mais incidência solar em Curitiba, então tá tendo mais esse investimento, certo? E assim, não ficou só nessa situação, porque depois a gente foi trabalhar os mapas, que era o ponto onde ele não gosta. Tinha dificuldade. Dificuldade. Então, assim, para esse menino, que hoje ele está com esse material em casa, eu criei um mapa onde ele foi trabalhando os mapas. Então, ele está num outro processo. Lógico, normalmente ele volta pro o hiperfoco dele. Mas a gente vai criando método... Você começa a abranger outras coisas, outros assuntos. Aí o outro aqui que eu tenho, que quando eu também fiz o mesmo processo, né, para ele, e assim, não é só desse assunto, tem outros assuntos que já foram sendo trabalhados que segue esse mesmo método. Uma coisa legal, né? Esse quebra-cabeça aqui, o que acontece? Quando ele já está no nível de compreensão que ele consegue já pensar assim, não, isso aqui é uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão do texto, eu recorto as imagens, os textos menores, né? Eu tenho que pensar nessa situação, porque às vezes ele não vai compreender, né? Então, assim, aí o que acontece? A gente sempre tem aqueles que tem uma estratégia, né? De virar, imaginar que tem uma imagem aqui atrás e montar aqui, e depois de virar, se tá, Carol, tá pronto, né? Então eles têm essa habilidade, né? De dizer assim, não, eu dou um jeito de fazer, né? Esse garoto aqui, o hiperfoco dele, quando ele era mais novo, ele tá com 15 anos, era aviões. Então, ele sabe tudo, o sonho dele era ser piloto de avião. E quando ele chegou para mim, o ano passado, que eu atendi ele numa outra clínica, com uma psicóloga junto, que a gente está juntas, ele veio comigo para cá, ele também não queria ler, não queria escrever, tinha dificuldade, a letra dele era enorme e cada vez maior, então era uma fuga dessa escrita. E a gente foi trabalhando situações, né, de habilidades motoras, que às vezes, assim, de situações básicas, até no dia a dia, de como que ele vai fazer algo manual em casa e para trazer para a terapia. E de repente, ele começou a gostar de trens, de ferrovias. Mudou do avião pro trem. Então, hoje ele sabe sobre os aviões e sabe sobre
os trens. E assim, ele nunca andou ainda do trem aqui de Curitiba. A gente sempre fala sobre isso, porque aí ele começou, aí veio a pandemia, né? Então, toda essa situação. Mas assim, também foi um assunto que eu encontrei e trouxe para ele. Então, assim, e vai englobando. Esses aqui são os autistas que a gente tem que pensar que eles têm alto funcionamento, né? Eles entendem, eles leem, né? Tenho meninos que lê assim que nem um robozinho. Daí você mostra a imagem, faz uma questão de comunicação visual e ele responde, né? E daí, o que eu trabalho? Eu trabalho muito com material estruturado, né? Onde eu monto. Eu não tenho muitos aqui porque o que acontece? Eu monto para aquele indivíduo, né? A gente tem que pensar assim que cada um é um e a gente vai seguindo esse processo com as ferramentas que a gente tem. Então, por exemplo, esse aqui eu acho que eu não peguei a folhinha inteira, mas aqui, ó. Aqui é de uma música de um menino que ele adora. Acho que tá faltando as imagens. Você consegue adivinhar que música que é? Esse aqui é um pintinho, né? Quando bate... o pintinho amarelinho. Isso. Esse aqui é uma criança que ele adora músicas. Então, assim, você monta atividades com o foco dele. Então, essa aqui eu tenho uma cartela, uma folha, né, de feltro. E de feltro, não, o velcro. Sim. Porque ele tem questões de habilidades motoras de não conseguir deixar organizado. E assim, quando a gente trabalha com material adaptado, o velcro ele é muito importante. Porque se ele tem uma questão de coordenação fina, ele vai montar lá as imagens, né? Ele segue lá a ordem e de repente ele, meio estabanado, ele vira tudo. Então por isso que é importante ter o velcro atrás, né? De quando o indivíduo ele precisa ter um olhar assim em questão da coordenação dele. Então assim, quando a gente adapta o material, é importante você classificar até pela higiene, né, pelo contato. E quando a gente monta um material, assim, faz uma adaptação, pode ser de uma apostila da escola, ou pode ser até, eu trabalho muito com história social, onde você mostra o que ela está falando, né? Qual é a comunicação que eles estão... Qual é a fala dela? O que ele está falando? Não, mãe, eu não dormi. E daí, às vezes, por exemplo, desse aqui, eu trago muita situação assim, que às vezes o educando chega e está com sono. E aí, você dormiu? Qual horário que você dormiu ontem? Você dormiu bem? Né? A mamãe pediu para você dormir e você falou o quê? Né? Então, a gente faz essa comunicação. Então, é importante você olhar e ver qual é a demanda que ele está precisando, porque às vezes não é só a aprendizagem, né? Às vezes ele precisa voltar um pouquinho e trabalhar outras situações desse desenvolvimento. Carol, acho que a gente ia ficar horas e horas e horas conversando com você, até para falar para as mães, né? Que é um trabalho maravilhoso. Eu pude entender muita coisa que na realidade eu não sabia em relação ao meu filho, e que procurem a Carol, viu? Porque olha, isso aqui é esplêndido. E depois a Carol vai mostrar um pouquinho para nós a outra sala, as coisas como funcionam. A panificadora Zeni está há mais de 80 anos mantendo a tradição e o sabor, oferecendo uma variedade de doces e salgados. Avenida Dr. Manuel Pedro, 2078, Lapa, Paraná, 41 3622 1763.
agora esse super espaço, um espaço bacana. Posso começar a brincar já? Porque é muito interessante aqui. Dá licença. Carol, pode ir falando, tá? Enquanto eu vou apreciando aqui, eu acho que eu vou permitir. Então, aqui é o espaço da psicomotricidade, onde quando eu faço a sessão aqui, quando eu atendo a psicomotricidade, ou é um espaço quando, vamos lá, a criança vem e precisa se autorregular, às vezes ela chega... Você faz na sala lá, tem todo aquele trabalho que você explicou, depois vem para esse outro espaço. Isso, porque assim, para o autista ele precisa, quando ele chega ele precisa, eu apresento a agenda daquela sessão. Ele vai ter 2 tarefas, 2 atividades para fazer, então ele tem que fazer, aí ele pode ter o tempo de brincar e ele tem que terminar. Então assim, são combinados que eu vou fazendo durante as intervenções que isso funciona. Eu tenho um menino que ele chega, foi o que? Segunda-feira ele chegou, ele veio pra cá, daí ele assim, Carol, atividade, fazer atividade. Aí eu disse, então vamos fazer atividade. Ele foi lá, ele fez no tempo dele, às vezes é em segundos, às vezes leva um tempo, mas ele fez. E depois ele volta. Então, assim, ele sabe que ele tem que tirar o sapato, ele sabe que tem banheiro, então ele sabe que tem na caixa tem brinquedos, ele sabe que a gente tem alguns combinados de arrumar o espaço, deixar tudo certo. Isso. A gente pode derrubar os tijolos aqui, mas quando terminar a sessão, são combinados que você vai fazendo, que quando ele vai embora, se torna gostoso também, né, para a criança, para o paciente, porque não fica só naquele, né, exercício, ou tem que aprender. Não, aqui parece que todo mundo se solta, né? Ele vai sentir, é uma coisa muito agradável. O que aconteceu essa semana de um menino autista, que ele sempre teve a mãe sempre trouxe uma demanda de dificuldade de jogo simbólico, tá? E daí ele chegou pra mim e ele disse que ele ia construir um carro. Aí ele pegou uma almofada aqui, né? Imagina um autista que a gente sabe que muitas vezes ele não sabe brincar, ele não sabe entrar no jogo simbólico, não faz a conta, mas a gente vai ensinando, a gente vai mediando. E ele montou um carro, tá? Ele montou um carro com os pneus e ele sentou aqui. E ele foi dirigir o carro. E daí ele foi para onde? Para a cidade de foco dele, que é a cidade natal. Então nós fomos para a praia. Ele entrou, ele dirigiu, ele guiou o carro e eu sentei atrás. Isso que eu ia falar. Eu sentei atrás. E daí nós fomos para a praia. Então assim, como a psicomotricidade... e a criatividade? Isso. A relacional, ela traz muitas... Vamos criar, vamos montar. Eu sou alta, tenho que estar sempre de joelhos, porque você tem que estar na altura da criança, principalmente olhando nos olhos, porque o autista não olha nos olhos, ele olha. Ele olha. Só que assim, você tem que ativar esse olhar, porque senão... E às vezes ele faz uma leitura de você só pelos olhos. Então a psicomotricidade relacional, ela vai trabalhar essa situação do olhar, da comunicação visual, a questão do brincar, então o faz de conta, né? E daí depois eu montei o meu ônibus. Só que daí assim, a gente foi pra praia, então aqui era a praia. Então você tem que deitar, você tá na praia, aí você tá nadando, né? Aí ele faz o movimento que ele tá nadando. Acabou. Tem que se secar. Então assim, isso já tá entrando na rotina dele, que ele sabe, fui na praia, saí da praia, me molhei, eu tenho que me secar. Então assim, às vezes a gente... Se fosse o Dani, já fala assim, passa o protetor. Com certeza. Você dá um protetor pra passar. Isso. Então assim, aqui é um espaço onde a gente vai brincando, né? É um espaço acolhedor, né? Onde você senta, você rola. O
psicomotricista ele tem que estar preparado para virar um cavalo, né, de subir na garupa. Tem meninos que, eu tenho 2 meninos que às vezes eles vão para outra sala e eu brinco com eles, então nós vamos, agora eu sou o cavalo, então eles sobem na garupa, então vamos lá, vamos fazer esse movimento, né? Então você tem que entrar nessa criatividade, entrar nessa relação, porque o autista, ele não é que ele tem uma dificuldade nessa relação social. Só que ele precisa ser ensinado nessa habilidade. Então a gente precisa entrar nesse mundo, né? Eu acho mais incrível, assim, né? Um outro menino, ele sentou na rede esses dias, ele pegou o bastão e ele estava no barco, né? E assim, o menino que ele chegou para mim, ele não conseguia conversar, ele fala inglês, ele já sabe outras línguas, né? Mas assim, ele não sabe brincar. Então assim, de pegar os tijolos e empilhar, agora ele já cria alguma coisa, né? Ele já não faz mais aquela sequência de botar um atrás do outro. Então assim, esse é um espaço onde a gente vai brincar, né? Onde a gente senta, né? E quando eles conseguem seguir todos os combinados, agora eu não estou atendendo as duplas, os trios, mas assim, você tem combinado um ritual de início da sessão, um ritual como que vai ser o meio dessa sessão, né, o desenvolvimento e o final. Então assim, eles vão entendendo, né? Às vezes a gente senta aqui no início e já pergunta, como é que foi a semana, o que você fez, né? Aí senta um aqui no início do ano e fazia assim, sentava virado pra gente. Aí ele contava aleatório como é que foram os dias dele, mas ele não conseguia virar, né, e olhar pra gente. Então esse, por exemplo, esse é um menino que eu tô trabalhando individual com ele, mas dele aprender a se reportar, de olhar nos olhos, de não ter medo, né? E você tem que ter esse lado afetuoso, né, o afetivo. Você tem que estar preparado, às vezes, até, vamos lá, tem meninos que chegam aqui e são dando pum. Meu Deus, vai sobrar pra mim, sabe? Porque ele vai querer fazer o número 2, então ele vai fazer, né? Então você tem que entrar nessa situação e tratar com carinho. Então assim, o meu trabalho é sempre muito sincero, né? Eu acho legal que as mães sentam ali, as mães conversam, né? No início do ano, quando tinha o nosso amigo Covid, né? Então, é um trabalho essencial, gente. Vocês estão vendo que tudo é para poder dar para a criança, para o adolescente, até para o adulto, porque a Carol também atende adultos, uma melhor forma, né? De viver, de ficar em sociedade, de estar tranquilo no seu ambiente. Aqui a gente vê que dificuldades ela vai passar, com certeza, porque nós, como os pais, passamos por isso, né? E isso a gente vai encontrar em qualquer lugar. Mas ela é uma ótima profissional. E assim, você aqui, né, a gente brincando, adulto brinca, adolescente brinca. Eu escutei uma vez um dos adultos que eu atendo e ele falou assim, posso deitar na outra sala? Eu, claro, né? Então assim, já faz parte dessa rotina deles estarem aqui. Então assim, e brincar não é assim só, vamos brincar de bola, de chutar, de alguma situação. Às vezes é sentar aqui, pegar um jogo e jogar, né? Isso para eles, às vezes faz falta. Então você olhar e pensar assim, não, ele precisa disso, né? Ele precisa dessa demanda. Então, porque a gente trata a criança sempre naquela rotina quando a gente descobre que é autista, né? Tem as terapias, só que chega um ponto que ela para. Muitas clínicas, muitos locais, você sabe que até uma certa idade. Uhum. E os adultos? Os adolescentes, né? Os adolescentes, os adultos, como é que faz? Eles precisam de espaço, eles precisam ser acolhidos também, né? Então isso é o que falta no momento. Isso. É uma realidade, né? Uhum. E essa realidade a gente tem que pensar assim, que a gente tem que trabalhar eles para viver em sociedade,
né? Se der a oportunidade de ensinar a pegar um ônibus, né? De chegar até o médico, de fazer uma situação. Eu tenho um adolescente de 15 anos hoje que a mãe um dia chegou para mim assim, que o desejo dela é ver ele trabalhando. Aí eu perguntei para ela assim, o que ele ajuda em casa? Né? Não, tem empregada, a mãe faz isso, a mãe faz aquilo. Então então vamos começar onde ele vive, para daí pensar, não, ele vai futuramente poder fazer uma faculdade e pensar no futuro dele. Carol, muito obrigada por ter nos recebido aqui, ter compartilhado toda essa tua experiência. Mostrar para o pessoal também as diferenças, né? Porque a gente precisa saber muito disso aí. Até a próxima terça-feira. A Beth vai deixar uma mensagem para vocês. Beijo. E sigam a Carol nas redes sociais. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos à nossa mensagem da noite. O coração fica onde a alma se encanta. O que você sopra, venta em você. Bom final de semana a todos, com muita luz, com muito amor, com muita paz.